O adolescente eterno. O adolescente eterno é um desses casos que o sujeito inicia a caminhada dele como uma vítima, passa a ser um coadjuvante e, por fim, culmina como o protagonista da sua própria desgraça. E aqui já vou começar o rolê fazendo algumas menções da literatura específica do assunto. Desde o Puer Eternos, que o Carl Jung e a Louise-Marie von Franz escreveram sobre, até o Peter Pan Syndrome, do Dan Kiley, e só para citar três, assim, que são talvez os mais famosos que escreveram sobre isso, a questão passou a ser avaliada em vários desdobramentos. O problema é que os principais, embora não únicos escritos do Jung e von Franz, datam da década de 50, e o livro do Dan Kiley, né, sobre a síndrome de Peter Pan, é de 1983. Praticamente tudo que é analisado nesses textos segue sendo válido, seriam aconselháveis para uma leitura e um entendimento mais detalhado do problema. Qual que o mundo em 2021 é outro, especialmente pelo tipo de tecnologia de comunicação que nós temos hoje. Se bem é verdade que os padrões comportamentais fundamentais do ser humano não se alteraram, óbvio. Não é pelo fato do cara estar usando o Zap que ele vai ser menos ou mais canalha, teoricamente. E com toda a diferença tecnológica e estética que a gente vê hoje, e você tem, na verdade, como diferença que você tem a ideia de democratização de comportamentos que pertenciam apenas a um determinado grupo, como se as novas tecnologias tivessem disseminado práticas que eram de guetos anteriormente. Se classicamente sempre se tratou esse tema como algo que somente homens padeciam, isso não é a realidade atual. Se bem que é bem verdade que siga sendo um problema majoritariamente masculino, mas não se trata mais de uma exclusividade. Mas antes da gente entrar nessa expansão do espectro dos afetados, parece mais adequado o Deep fazer algumas observações sobre a tipologia desse modelo clássico. O homem que não amadurece jamais e suas variáveis. Realmente minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. Quadrinhos, cultura pop, cultura em geral, arte, bate-papo sobre cinema, séries de TV. Deep Brasilis. Sim, senhor. Existem vários. O assunto foi amplamente tratado. A gente separou aqui alguns tipos muito característicos e que estão muito presentes no nosso recorte do Brasil profundo. Mesmo quando esse Brasil profundo é um Brasil profundo de superfície. O primeiro é um arquetipo quase puro, o adolescente eterno simbiótico. Esse é muito complicado porque curar esse filho da puta é muito difícil. O comportamento dele, assim, como regra geral, não é tão importante nessa questão, no que diz respeito a pequenas idiosincrasias. Mas aqui o que vale é a retroalimentação com uma outra pessoa, geralmente do sexo feminino, que está vivendo um outro arquetipo, que é o arquetipo do mártir. Então, nesse caso, o sujeito ele nem sequer precisa fazer o caminho inteiro. Ele faz metade do caminho e a outra pessoa faz a metade por ele. Não importa o quanto ele seja parasitário, a outra pessoa vai se retroalimentar desse parasitismo dele. O segundo é o Dom... Isso daí tem a ver com... Rapidinho, isso aí tem a ver com encostado, golpista de coroa, ou estou lendo errado? Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso, tem a ver com o gigolô da própria mãe, tem a ver com o gigolô da própria avó. Filho de português que vive só de aluguel? Sim, sim.
40 anos na cara, bonezinho para trás, bermudinha, cervejinha, reacionário e vivendo só dos 3, 4 aluguel que o pai padeiro levantou. Ele é bem geral, né? Esse arquétipo. Sim, esse arquétipo ele não escolhe, claro, dentro de um recorte em que as pessoas já tenham condição de praticar esse tipo de situação, né? Mas ele não escolhe muita classe social e etnia. Embora depois a gente vai ver algumas características, algumas situações, né, em que esse arquetipo é mais frequente. Mas é isso, em certos recortes brasileiros, principalmente São Paulo, é aquele descendente português que herdou umas paradas ali e está vivendo uma adolescência eterna, né? Conhece muita gente assim? Não, aqui em Brasília não tem muito desse padrão. O que você vai ter daqui a pouco é o golpista vitimista. Eu vou ter que contar causa. Pode contar causa? Deve contar causa. Eu conheci um tempo atrás um rapaz que era caixa do Banco do Brasil e evangélico desde a infância. Ele mora aqui na zona de Chácaras, quase que no entorno. Cantor relativamente talentoso, com um problema físico que marca ele como um estrábico extremo, mas naquele estilo poetinha, sensível, mas que sempre estava no meio evangélico, meio gospel, tocando em igreja, até que ele conheceu uma vítima preferencial, uma servidora pública que ganhava muito bem. Surprise. Em um mês engravidou ela, e apesar da insistência, de uma trepada só, hein, da insistência dela falar, olha, você não precisa deixar o seu atual casamento para ficar comigo. O cara não resistiu à nova vida de clube, Netflix, trabalhar perto ou morar perto do trabalho, linguiças de qualidade, picanha e cervejinha de qualidade, não. Ele abandonou tudo com sempre a ideia de eu sou muito infeliz no meu casamento, eu fui oprimido pela minha educação evangélica e caiu de boca. Pois bem, de tanto insistir, ele casou com a mulher, ele era incapaz de pagar uma conta de água e de luz, mas sempre assim com um tom choroso de eu sou sensível, eu sou artista, mas ninguém gosta de mim. Olha, um dia, Deep, eu vou mandar para você o tipo de música. Vamos imaginar aqui um cruzamento de Maria Du com Jorge Vecilo com pitada de sertanejo. Era a obra dele. Sabe o que aconteceu? Em 3 anos ele fez outro golpe. Em 3 anos a mulher teve que ir para o Rio de Janeiro fazer um trabalho. Em 1 mês ele arrumou uma outra. Com a mesma história. Ai, tadinho de mim. Eu sou muito oprimido nesse casamento. Abri mão da minha vida para ter os amigos dela. O cara ganhou até um carro porque era o sonho dele. E aí ele foi para outro golpe. Assim. Mas isso abre um precedente aqui para a gente falar do próximo tipo, que é o Dom Juan. Sim, detalhe, esse cara vivia doente, né? Eu não sei se como é que fala? A pessoa está sempre adoecida, sempre com a dor, sempre com algum problema físico, tem a ver com isso, mas você tem razão. Esse caso aí puxa para o próximo tipo, né? Sim, puxa sim, que é o Dom Juanismo, que é um sintoma clássico desse padrão comportamental do puer aeternus. Claro, não significa que todo sujeito, digamos, libertino, vá ser um Peter Pan. Isso isoladamente não é indício de muita coisa. Mas outros indícios que vêm acompanhando vão confirmar ou rechaçar, digamos, esse diagnóstico. E ocorre que esse comportamento pode vir acompanhado de 2 outras questões centrais. A primeira
quer ficar com o maior número possível de mulheres, que é outra maneira de não ficar com nenhuma, não se comprometer com nenhuma. E quando eu não me comprometo com nenhuma mulher, claro, nenhuma é tão boa quanto a minha mãe. E, inclusive, Freud teria uma ereção vendo esse tipo de coisa, né? Eu fico pensando que dos traços mais comuns do norme brasileiro é a idolatria e castração da mãe, que a mãe do brasileiro não goza, a mãe do brasileiro não trepa, enquanto isso todas as outras são vagabundas. A minha mãe que me criou sozinha é guerreira, a mãe do outro é puta. Aí você vai ver a ficha corrida da Mãe Santa, que se fudeu nos rolês até os 20 anos, embuchou, sobrou o quê? Vira crente, moralista, guerreira do bolo do pote, que com o suor do seu rosto está moralizando e criando os filhos, e apenas gerando outros jorradores de esperma pelo mundo. Tem solução? Não, isso é ciclo eterno. Isso nos dá uma brecha para falar do terceiro tipo. O meu preferido. O nosso preferido. O doidinho de bairro comum. Essa pessoa, ela várias vezes escutou durante toda a sua infância e adolescência a frase vinda da mãe, que é: você é igualzinho ao seu pai. Isso não é um elogio. O doidinho de bairro comum vai ser aquele personagem que não tem um diagnóstico definido. A gente sabe, algo de errado não está certo, né, com ele, mas se tu mandar para 2 psiquiatras e 2 psicólogas, por exemplo, ele vai voltar com 3 diagnósticos diferentes e um quarto que não é exatamente um diagnóstico, mas a afirmação de que ele não tem nada de fato, é só falta de vergonha na cara. Uma observação: se for de classe média, o doidinho de bairro, desde os 6, 7 anos, vira freguês de psicólogo, mas se for de classe baixa, desde cedo está recebendo raizeiro, está recebendo está recebendo exorcismo na Universal, está levando na macumba, porque, como você falou, ele tem alguma coisinha semitonada na personalidade dele. Ah, sim, e inclusive a gente vai falar desse outro tipo daqui a pouco, o de classe média. Mas eu termino o doidinho de bairro comum. Na literatura universal, ele aparece sob diferentes máscaras. Porém, a gente iria derivar muito o assunto, e como a gente trabalha com o recorte Brasil, eu quero citar 2 exemplos. O primeiro no plano artístico, no caso da música, e o outro no plano da realidade. Nos Racionais, né, os Racionais MCs, obviamente, o Ice Blue muitas vezes faz essa função lírica do doidinho de bairro, que é completamente inconsequente, que bota pilha quando tudo já está prestes a ser resolvido por bem, atira gasolina no fogo quando tudo já está contemporizando, e isso aqui é muito importante para a construção do arquetipo, usualmente escapa sem um arranhão sequer, deixando aquelas consequências deletérias para outra. Xijão, falando sozinho, essa era da boa, hein? Põe dessa pra mim, o barato tá doido. Os mano te ligou ali, mas tem que ser já. Sem pensar, cê quer ir a boté. Daqui a pouco, 8 horas, 8 e pouco, tá tudo no papel. Dá pra arrumar uns trocos, o time tava montado, mas tem um que não pode, os mano. É do outro lado, mas é pela ordem. Vamos dar mó mamão, só catar, demorou. Ó só, te pus na fita que cê é merecedor. Não vou te pôr em fita podre, aliado. A cena é essa, ó, fica ligado. Os pilantra cor no manso, ficava muito doido e deixava a mina só. A mina era virgem, ainda era menor. Agora faz o preto em troca de pó. Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda. O mundo roda, ele pode vir pra cá. Não, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar. No plano da realidade,
o exemplo que eu gosto muito é do ex-jogador em semi-atividade Alexandre Pato. O Pato, se não fosse o futebol, possivelmente estaria nesse exato momento, não importa quando tu estiver escutando esse programa, ele estaria, claro, tomando um goró num posto de gasolina em Pato Branco, ou puxando um trenzinho invisível, ou morto há alguns anos por se envolver com a mulher de um traficante da região. Mas, como ele conseguiu capitalizar o talento precoce que ele tinha, que é inegável, acabou se tornando uma espécie de marido transitório de atriz e filha de plutocrata carismático. Tá aí o Silvio Berlusconi e o Silvio Santos, para não me deixar mentir. E eu nunca vou me esquecer de uma entrevista de muitos anos atrás. Entrevistaram o Pato no Rio Grande do Sul durante umas férias, que ele estava do Milan, ele jogava no Milan e namorava a filha do Berlusconi. E ao ser perguntado como era o Silvio, né, o Berlusconi, o Pato respondeu, abre aspas e ipsis literis, ele é gente boa, ele é muito humilde. Humilde! O Berlusconi, Pato! Doidinho de bairro é esse mega arquétipo que abarca desde o matador de gatos micro-ondas até o maluco que contaminou a caixa d'água da escola do bairro com o próprio sangue, sendo que ele desde sempre tem fama de soro positivo. Dito, me veio duas questões aqui na cabeça de improviso. Primeiro, o doidinho de bairro, ele também pode ser o doidinho funcional. E o doidinho funcional, ele não só está andando pelado pela rua, ele não está só com 40 anos dando bico em pipa e se trocando com meninos de 10 anos atrás de rabiola. O doidinho de bairro, ele pode estar em todo canto. Ele pode ser seu chefe, ele pode ser empresário, pode ser um político. E aí aquilo que é visto como um entrave para o convívio social com esse indivíduo acaba sendo visto como, não, ele é excêntrico. Ele é um milionário estranho, olha, ele come cocô. E outra coisa que me veio à cabeça agora é se o doidinho de bairro, ele não está ligado ao arquétipo do trickster, ou eu entendi errado? Ele está completamente ligado ao arquétipo do trickster. Esse arquétipo, ele inclusive é trabalhado para caralho nos textos clássicos junguianos. E sim, a gente vai ter ele aparecendo aqui numa funcionalidade às vezes real, às vezes forçada, porém, ao fim e ao cabo, ele vai chegar a algum lugar maior, socialmente falando. Se ele não tiver esse talento do Alexandre Pato, dependendo praticamente, única e exclusivamente, da classe social que ele está adstricto, né? Então, o prognóstico para um doidinho de bairro acabar morto ou sendo dono de empresa / jornalista da Globo News vai ter a ver com a família que ele nasceu. E aí a gente entra em algo que a gente aqui no The Brasilis chama de doidinho de bairro personalité. No Brasil a gente tem dois grandes expoentes, a gente tem outros vários expoentes. Eu fui arbitrário, pensei aqui em dois que são os meus preferidos, certamente. Paulinho Cogos e Guga Chakra. Puta que pariu. Vocês têm retardo, seus filhos de uma puta. Vocês têm retardo, seus merdas. Seus idiotas, nojentos, vagabundos, safados, comunistas, psicopatas, nazistas, assassinos. Seus idiotas. Merda. Presta atenção, esse bando de filho da puta. Esse grupo de merda aí. Tá? Camila Vargas, Conrado Serpa, moderadores, façam alguma merda nesse grupo que fede a merda! Entendeu? Tem um imbecil canalha que deveria sofrer a pior das mortes, deveria ter o seu saco espremido por aquele dispositivo soviético que espremia as bolas do saco que a KGB usava e que é uma invenção maravilhosa da humanidade, que devia ser muito mais usada, falando merda ao meu respeito com um fake, entendeu? Com um fake. E o Janaê Cogos, a mesma foto minha, e tem canalhas, imbecis, lesmas, que acham que é verdade.
Presta atenção. Eu quero ver esse filho de uma puta, maldita tua mãe. A puta da tua mãe, aquela vagabunda, ela tem corrimento na buceta dela, seu filho da puta. Entendeu? Teu pai é um bêbado corno. E por isso você fez essa postagem falando que não é pra namorar com mulher bonita, senão você vai ser corno. É pra namorar com mulher bonita, sim? Aliás, esse é um critério importante. E você é um corno maldito que tá me caluniando. Faça uma live, seu filho da puta covarde. Faça uma merda de uma puta de uma live. Seu merda, eu juro por Deus. Eu juro por Jesus. Tá? Que o dia que eu te vi na rua, eu vou te matar com requintes e crueldade. Vou arrancar o seu sangue, cara. Eu juro por Deus, cara. Faz a live. Faz a porra da tua live. Seu filho da puta! Corno! Do Paulinho Cogos eu nem quero falar tanto, porque eu acho o quadro dele mais grave. Além do mais, ele nos entretém, né? Ele é um grande entertainer involuntário que tem essa capacidade de nos irritar e alegrar toda semana. Eu acho que eu quero... Só um detalhe sobre o Cogos. Sim. Andy, só falar rapidinho um negócio sobre o Cogos. Até ele aparecer naquele negócio lá do Dória, o Cogos era o melhor segredo mais bem guardado da internet. O Cogos no mundo ANCAP, ele é visto como um intelectual, doido, maluco, mas ele é convidado para debate, ele é recebido no Instituto Mises. É exatamente o que eu falei. Ele é doidinho de bairro, ele tem umas maluquices, mas ele é muito inteligente. Olha a interpretação do anarcocapitalismo católico dele. E aí essa fama atual acabou de vez com ele, com essa moral de intelectual orgânico do submundo ANCAP. Agora ele virou só um doidinho de bairro. O sucesso meio que acabou com o verniz que ele tinha. Mas continuemos. Vamos falar aí do tal do Guga Chakra. O Guga Chakra. Guga Chakra, por quem eu tenho uma grande ternura. Ele desperta essa ternura com aquele cabelo de pleiba adolescente de escola particular do fim dos anos 90, começo dos 2000. Aquela profundidade analítica completamente infantil de quadros políticos complexos. E, claro, a obsessão que esse rapaz tem por genealogia. Se o Guga Chakra fosse filho de pessoa de classe média baixa, e olha que eu não estou falando de pobre, estou falando de classe média baixa, né? Aquele fudido remediado. A essa altura do campeonato... Não sabe o que é fome. É o fudido que não sabe o que é fome. Exatamente, o fudido que nunca passou fome. Se ele fosse essa pessoa, a essa altura do campeonato, se tudo tivesse corrido muito bem, ele estaria dirigindo um Uber, mas sendo totalmente incapaz de encontrar uma avenida principal da cidade que ele cresceu, sem utilizar, ao mesmo tempo, o Waze e uma bússola militar. Se tudo corresse mal, ele já teria provocado o próprio óbito aos 20 e poucos anos, batendo a CG contra um carro parado. Agora, ele nasceu em família de posse e acabou, para nossa sorte e deleite, sendo um dos turistas mais bem remunerados do país. Essa descrição que você fez dele me lembra aquele doidinho de bairro que coleciona cicatriz de acidente, sabe? Claro. O Zé Placa de Platina no Fêmur. Conhece? Esse clássico. Uma cicatriz na testa, que me lembra até o Edmundo jogador. Não posso entrar em banco e apita. KKKKK. Isso aí foi quando eu capotei a Kombi do meu pai indo pra feira. E, obviamente, namorada e gente morrendo em volta. E aí a pessoa fica inviável. 0 são valentões, másculos, e de certa forma confiantes, dominantes, competentes e bem-sucedidos. Eles tomam atitude quando necessário. Diferente dos movimento foi retirado de sua mãe e levado para viver num mundo de violência. Construído pelos 300 anos da sociedade guerreira de Esparta. Esse tipo social do adolescente eterno, ele já tinha sido diagnosticado por um historiador holandês, o Huizinga,
num livro chamado Sombras do Amanhã, de 1935. A gente não está falando aqui de século XXI. A gente está falando de 1935. Talvez já sintonizado com o tipo de gente que nascia da cultura de massas de comunicação, o Huizinga, ele diagnosticou que um dos traços definidores da sociedade da época era o que ele chamava de puerilismo, ou adolescência permanente. Para ele, o puerilismo se manifesta em atividades tidas por sérias e importantes, que começam a ser vistas como jogos, começam a ter um aspecto lúdico, e, em contraposição, atividades consideradas como jogos, passatempos, perda de tempo ou hobbies, que começam a ser marcadas por um ar pedante, pela gravidade e pela seriedade extrema. Ou seja, o que é sério toma áreas de jogos, e o que é jogo toma ar de seriedade e gravidade. E isso afeta todos os ambientes e contextos culturais. Se você visitar qualquer canal de YouTube, vai lá naquela parte de mais vistos, né? Ou em alta, vai no em alta. Você vai ver mesa de debate de futebol, debate sobre cinemão americano, filme de herói especialmente, ou canais como o do Regis Tadeu, sobre música popular. Nossa, cai em posição fetal aqui. Você vai ter os exemplares atuais do puerilismo. Eu não estou nem falando daquilo mais absurdo, que é canal de menino se afogando em slime. Eu estou falando de machos com suas roupas sociais, seu chaveiro de Hilux do lado, debatendo com extrema agressividade, com extrema seriedade, a última rodada do Paulista, a última rodada do Gauchão, ou profundos análises do caráter real do menino Neymar. E, hoje em dia, a gente sabe, somos vítimas disso, e isso adentrou a política tratada como jogo. E o próprio Huizinga, que em 1935 já estava vendo nazismo e fascismo no ápice, dizia que os discursos das principais figuras políticas muitas vezes não são outra coisa senão reinações de moleques. Nem preciso fazer referências sobre o tipo de gente que ele está falando. Ele explica que, diante de uma sociedade que oferece tudo a seu alcance, quer dizer, só pode ser uma sociedade já impactada pela Revolução Industrial, os indivíduos encontram-se em uma relação mágica com os objetos, que é uma relação típica do adolescente que não tem que trabalhar, nem tem que ir atrás daquilo que está na geladeira dele. Ele abre uma porta, liga uma luz e, puf, Fiat Lux, né? Então, essa relação mágica, que acaba sendo o hábito ou o estilo de vida que cria o puerilismo, ela é sem mediação, sem obstáculo. Nas palavras dele, basta lhe apertar um botão que a vida aparece obediente. Poderia esse tipo de vida tornar alguém adulto? Antes, o contrário. Se o mundo é seu brinquedo, não espanta que ele o maneje como criança. Estamos falando dos anos 30. Agora, imagine o mundo virtual, que tipo de gente iria criar? Nojentos, vagabundos, safados, comunistas, psicopatas, nazistas, assassinos! Seus idiotas! Merda! Essa postura desse abandono pelo pai que não é mais pai, pelo pai simulacro, acaba dando surgimento à figura caricatural, ainda paterna, mas caricatural. Ela é esvaziada de poder. No caso, o líder fascista, né? O Adorno fala que esse líder fascista ele seria auto-estilizado. Ele seria um performer, que mistura teatralidade, esportes e culto religioso. Esse líder fascista ele tem que se vangloriar de terem sido heróis atléticos em sua juventude. Na sua pantomima, eles gritam e choram a atacarem poderes sinistros. É sempre aquela ideia do macho omisso. Eu não posso fazer nada! São eles! E sempre a figura do eles, né? Indeterminado. Mas ele tenta, ele é forte. Porém, na verdade, pode-se falar que é a síndrome do Boston Institute existencial. Mas sim. Abrochada como personalidade, já que
é sempre aquele chororô da impotência, né? Mas, Deep, você acha que só macho padece desse mal? Não, não acho que só macho padece desse mal. O advento da expansão dos direitos femininos, o que é algo evidentemente justo e necessário, porém com essa expansão veio um fenômeno interessante. A escola americana, que deriva da psicanálise freudiana, nesse caso, embora com as idiosincrasias americanas, ela vai tratar, em certo momento, desse assunto utilizando um mapa que não é exatamente psicanalítico, que é o modelo da pirâmide de Maslow. Então, utiliza essa pirâmide de Maslow para mapear algumas tendências, não para mais do que isso. Quando tu não preencheu alguns requisitos básicos de sobrevivência, entenda-se, né, alimentação e abrigo, automaticamente vai sobrar menos tempo ou nenhum tempo para viver um rolê de inconsequências. Então, baseado nessa análise, a gente teria a explicação do porquê que esse padrão de infantilidade e adolescência eterna vai ser observado predominantemente em homens de classe média para cima. Então, se eu entendi, tem que ter um conforto mínimo e uma segurança de sobrevivência mínima para o cara dar uma de doido. Sim, é necessário ter um mínimo de segurança social. Mínimo, não precisa ser um grande oligarca ou nada muito parecido com isso. Precisa, sim, não ter grandes preocupações com o que vai comer amanhã. Quando a gente baseia essa análise na escola suíça, austríaca, alemã, que são, obviamente, o mesmo país, além dessa observação da realidade, não é tão difícil entender que se antes a mulher sequer tinha o direito de opinar, o que dirá, né, se dá o luxo de não amadurecer o mais cedo possível para preencher aquele lugar que a ela era compulsoriamente destinado. Então, conforme esse padrão social ele foi mudando, começaram a aparecer os primeiros casos de mulheres jovens repetindo os mesmos padrões de conduta daquele puer eternus original. Parasitismo social, manipulação através do coitadismo, que tu falou antes, irresponsabilidade generalizada e, claro, achar que todo mundo lhe deve tudo em troca de não oferecer nada. Esse ainda é um problema que afeta, mas muito majoritariamente, o público masculino, que, aliás, independe totalmente de orientação sexual. Parece que é algo que afeta a todas as orientações sexuais por igual, mas nós temos exemplos femininos gritantes dentro da nossa cena nacional de eternos adolescentes. Não vou citar nenhum nome do universo feminino, vou deixar para o amigo ouvinte pensar em alguns casos. É que os branquinhos fodem muito e os pretinhos fodem demais. Mas a Drica é foda, a Drica fode pra cara. É que os branquinhos... Independente da genitália, eu acho que o centro do adolescente eterno tem a ver com a figura do herói. Não é à toa que a tal da cultura pop, que eu tenho tanto assistido aqui, a cultura dos games, por mais que eles tentem fazer hoje em dia uma humanização da figura do herói, vê aí o que fizeram com o Luke Skywalker um tempo atrás, já é parte desse esperneio pela morte da figura masculina mítica. Já é o pastiche do herói mítico. A gente pode remeter isso, sabe o quê? Ao Adorno de novo. Quando ele fala da síndrome do rebelde, que tem muito a ver com essa figura do herói, já como um simulacro do herói clássico, do herói homérico, do herói de outras eras. O Adorno fala o seguinte, ó: o super-eu aqui parece ter sido completamente deformado pelo resultado do conflito edípico por meio de um retrocesso à fantasia da onipotência da primeira infância. Aí eu tenho que abrir um parêntese que fantasia da onipotência tem tudo a ver com a civilização que resolve tudo com cliques.
com likes e com vídeos e com games. Mas voltando, esses indivíduos são os mais infantis de todos. Eles falharam completamente em se desenvolver, olha o doidinho de bairro aí, e não foram de jeito nenhum moldados pela civilização. São associais. Os anseios destrutivos vêm à tona de maneira explícita e não irracionalizada. Na real, acho que tá certo, que quem morreu não foi só Deus, foi o Pai. O que dá na mesma, né? E o que a gente vê não é um ressurgimento de valores masculinos. O que a gente vê é o enterro da figura do Pai. Todo esse histrionismo, esse ressentimento que vem junto com a cultura do puerilismo mostra isso, cara. É só mesmo uma sociedade pueril e marcada de fato pela morte do pai é que precisa de curso para você virar homem. Páginas, coach, meme, movimento político e social como esse tal de MGTOW. Tudo isso é esperneio dos filhos abandonados que perderam a referência masculina e que não conseguem se adaptar aos novos tempos. Quando se precisou de páginas como Homens Honrados e frases do Jason Statham de terno fazendo cara de vou te comer, dando lição de moral para alguém ser homem adulto? Quando alguém precisou de encontros gospel como a maçonaria é quase que a apoteose do macho flácido. Todos os símbolos de uma falocracia acabada tá lá. Um pastor que nos anos 80, anos 70 seria um skinhead raquítico, cheio de tatuagem, ensinando um bando de crente fode fofo com uma Harley, um Maverick do lado, rock pesado pra galera tentar recuperar o que nunca teve. Se você está fazendo curso de algo, é porque isso não aparece mais organicamente, naturalmente. Quer dizer, morreu. É simplesmente o teatro. Certo? E aí me remete o Deep, que ele pode falar sobre o Nietzsche, né? E o Freud, e mesmo o Jung, que eles tratam disso, desse fenômeno da morte de Deus. Me ocorreu um exemplo agora, além dos que eu já tinha separado. O Aleister Crowley, sim, aquele Crowley, ele já preconizava em 1904 o famoso Liber Alve Legis, o livro da lei, que a era patriarcal também estava se desvanecendo. Da mesma forma que o matriarcado já havia passado, que ele chamava de Aeon de Ísis, o Aeon de Osíris também já estava ficando no passado, então ele anuncia uma espécie de nova era, que ele vai chamar de Aeon de Horus, o filho, um deus da guerra. Mas deixando o Crowley um pouco de lado, todo mundo sabe do anúncio da morte de Deus no Zaratustra do Nietzsche, né? E aí o Freud vai tratar do assassinato simbólico do pai, que muitas vezes não é simbólico, é literal, no texto Totem e Tabu. Carl Jung vai tratar desse tema num texto chamado Wotan, e ele interpreta o texto do Nietzsche como um presságio também de uma nova era. O nacionalsocialismo alemão, ele se apropriou de fragmentos do pensamento de Nietzsche, mas somente o que convinha, como era de costume, e substituiu o deus monoteísta judeu, o deus Adonai, pelo deus Alemanha. E esse deus Alemanha, claramente personificado na figura de Adolf Hitler. Então não é que Deus fosse Hitler. Deus era a Alemanha, mas a Alemanha é algo muito abstrato. Então a cara era o nosso austríaco. Então várias interpretações vão ser possíveis e praticamente todas elas são válidas. Mas foi uma psicóloga chamada Carol Pearson que propôs uma interpretação bem interessante para isso aí. Ela tem um livro chamado The Hero Within. Eu li essa porra em
nossa, agora o papo de Mobral que mora no exterior, né? Eu não li em português. Não, é que realmente eu não tive acesso a esse livro em português. Eu não sei como isso foi lançado no Brasil. E ela, cita essa necessidade do indivíduo desenvolver, e aqui o termo é meu, então não botem culpa nela por esse termo imbecil, uma certa autonomia teológica. Ela propõe, isso sim é dela, uma relação menos infantilizada e mais completa com a figura divina. E nessa mesma linha de raciocínio é foda porque o ser humano ele encontra uma extrema dificuldade em interpretar como possível algo cujo vetor é de dentro para fora e não de fora para dentro. A história humana ela demonstra todos os dias, inclusive hoje, que esses indivíduos em estágios mais primitivos, mesmo contra todas as estatísticas, mesmo em épocas de crise sanitária, eles vão temer muito mais a improvável morte macroscópica que a possível morte microscópica. E, claro, o que é visível e é objetivo costuma ter certas vantagens em relação ao que é invisível e às vezes subjetivo, mas não sempre. Por exemplo, para dar um exemplo, aleatório, um vírus é invisível, mas é objetivo, no que concerne esse entendimento. Então, não é à toa que esse indivíduo, esse adulto infantilizado, ele precisa, ele tem necessidade de receber estímulos sensoriais completamente exagerados. Eu chuto que toda ritualização, todo culto, todo teatro excessivo relativo a alguma parte ou traço da cultura já indica que aquilo morreu. Você pode pegar, por exemplo, a cultura samurai. Tudo aquilo que nós consideramos como cultura samurai, tá? Todos os relatos, toda a estilização do modo de vida samurai já vem de uma época na qual aquilo não tinha prática militar nenhuma. Aquilo já tinha sido ultrapassado pela introdução de arma de fogo no Japão. O que nós temos não é relato da prática viva, mas sim o relato da morte de uma cultura. Também me lembra muito uma coisa que eu não conhecia, que eu vim ter ciência lendo um historiador chamado Peter Gay. Ele tem um livro chamado Cultivo do Ódio, que trata sobre práticas violentas institucionalizadas na era vitoriana. Foi lá que eu conheci uma coisa chamada mensur, que é o duelo de espada praticado em fraternidades juvenis, lá pelo centro da Europa, Alemanha, Suíça, Polônia, Tchecoslováquia. Você tem gerações e mais gerações de jovens europeus que orgulhosamente perderam o nariz, perderam orelha, queixo, que apresentam pedaços inteiros do rosto, mesmo do braço, que foram retirados ou que morreram em duelos. Você tem figuras como Himmler, que fazia parte desse teste de macho da sociedade europeia e que existe até hoje. Eu não estou falando de esporte, não estou falando de esgrima, estou falando de duelo mesmo. Luta de espadinha em plena era atômica. Qual o sentido disso? Um dos meus palpites para a gente estar vivendo uma era de, eu posso dizer, celebração da morte do pai, e que explica muito a figura do adolescente eterno, é o fato do mundo do trabalho ter se modificado nos últimos tempos. Em linhas gerais, bem grosseiras, o que eu quero dizer é, do pós-guerra, 1945, até final dos anos 70, foi bem nítido no Ocidente e nas franjas do capitalismo como no Brasil, a existência de uma coisa chamada carreira. A carreira iria conformar a sua vida como um todo. Ela começaria desde a sua educação até a sua vida primária, até a sua vida acadêmica, chegando a desembocar numa coisa chamada carreira, que seria a sua adequação quase que perpétua ao mundo do trabalho em uma profissão. E depois você iria para a aposentadoria e iria morrer. Acabou. A sua subjetividade estava calcada nisso. Quem é você? Você iria falar qual era a sua profissão. Profissão essa baseada numa carreira acadêmica, numa escolha e numa ideia que você vai seguir uma carreira
dos seus 20 até seus 60 anos. No Brasil, isso está simbolizado pelo mito varguista da carteira de trabalho. Todo mundo sabe o que significa uma carteira de trabalho, até um tempo atrás, para o pobre andando no meio da rua. Aquilo provava que você era gente, que você era cidadão, que você não era vagabundo. Isso acabou. Acabou. Não vou descrever desde os anos 70, mas em 2021 o que você tem é uberização, precarização, bico, viração, corre e negação pragmática da formação acadêmica. Diploma não vale mais nada. Ideia de carreira acabou. E com o fim da ideia de carreira, morreu a separação definitiva entre a vida adulta e a vida adolescente. No vazio que uma subjetividade feita pela ideia de carreira e de trabalho, nesse vazio, o que você tem é uma hipertrofia da adolescência. A sua subjetividade não tem mais a âncora segura da ideia de carreira e de trabalho. Ela vai ser o quê? Não tem mais o corte de você faz 18 anos e vai ter que escolher o que você vai ser. Você vai estar de bico e de virada desde sempre. E aí, se nos anos 80 as tribos urbanas eram um momento de diversão e questionamento que uma hora a pessoa ia ter que abrir mão, isso acabou. Você não tem mais aquela ideia de uma hora você vai ter que escolher, meu filho. Vai fazer um concurso do Banco do Brasil e para com essa coisa de ser um vagabundo eterno, que é mais ou menos a trajetória do Wagner Antichrist, do sarcófago, que hoje em dia é doutor em economia e trabalha como professor universitário na UFMG. Ou, outra opção era, meu filho, ou você vai trampar aqui na padaria, na oficina, arrumar um empreguinho aí no comércio, ou não vai dar não. Ou outra opção é você, com essas suas coisas aí de metal, dark, pagode, começar a fazer dinheiro com isso. Aí é a opção Max Cavalera, né? O cara pega aquilo que era tribalismo juvenil e ganha dinheiro com aquilo. Isso acabou, cara. Isso acabou. Você vive hoje em dia ou bancado pela aposentadoria ou pelo salário de alguém, que é muito comum no interior do Brasil, tá? Ou você vai viver de bico em bico, de lance em lance, vivendo do famoso vai entrar um dinheiro até sexta, pode ficar tranquilo. E num caso de um país da periferia do capitalismo como o Brasil, o negócio fica pior ainda. Que essas novas subjetividades que estão surgindo por aí para ficar no lugar da carreira são todas artificiais. Não são orgânicas. Elas vêm da internet, da TV a cabo, do Sons of Anarchy, do sei lá, Pink Blinders, não sei. Dessas bobeiras, porra. É um negócio ridículo. Entendeu? Você pega o lixo cultural do primeiro mundo e enxerta aqui. E aí dá-lhe barbudinho Easy Rider, tá? Com bandeira confederada, em Barreiras, na Bahia. Você vai ter praticante de justa, de luta medieval em Araguainha, no Mato Grosso. O que aconteceu é que se antes havia uma ruptura, no qual o tribalismo teen ou se transformava em trabalho ou se reduzia a hobby, acabou isso daí, meu irmão. Acabou definitivamente. Porque, pensa bem, eu não estou dizendo que a cultura pop é um problema em si. Jamais. Tudo isso que a gente considera cultura pop, desde os anos 50, a música, o rock, o hip hop, o cinemão, tá? Eu considero que nos anos 60, anos 70, a gente viveu uma renascença nisso daí. Só que desde os anos 90, a cultura pop deixou de ser algo criativo e se tornou um terreno estéril para adolescentes eternos. A cultura pop não é um problema, mas ela se tornou um biombo cultural, um chiqueirinho, sabe? Aquele negócio que você coloca o menino, quando não quer que ele saia correndo por aí. Um chiqueirinho de valores covardes para adultos. Uma registadeudização da cultura como um todo. Uma nandomorização extremamente moralista, que se reduz a acumular produtos, sejam LPs, sejam Funkos,
sejam livros ou sejam experiências no cinema. Um falatório interminável de hype, teorias e interpretações pedantes. Eu tenho que ficar aguentando gente fazendo hermenêutica de filme da Liga da Justiça. E acaba sendo o cachorro nostálgico perseguindo o próprio rabo da infância. Eu acho deprimente isso. Muito, 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 muito. Porque eu ainda peguei uma fase de transição na qual, me permita pedantismo, antropofagicamente, você misturava chiclete com banana, seja a banda, seja o quadrinho underground, com punk rock, com chacrinha, com Xuxa, e dava alguma coisa nisso. O problema é que você tem a energia social todinha indo pelo ralo, eu considero. No fim das contas, o fim do trabalho nos moldes do século XX não fez a utopia marxista de caçar de manhã, pescar de tarde e fazer crítica depois da refeição se tornar verdadeira. O que aconteceu foi que, no final das contas, você se torna Uber logo cedo, 5 horas da manhã tem que estar na rua, fica rodando. Quando tem tempo para mijar e para olhar no celular, vai brincar de trader por alguns segundos. Às 7 horas chega em casa, vai ajudar a esposa a fazer bolo de pote e publicar o bolo de pote no Instagram. E com 38 anos de idade vai se definir como fã de filme da Marvel, palmeirense, fã de Game of Thrones, morando em Mozarlândia. É deprimente isso. E eu queria falar mais uma coisa aqui para finalizar. Eu não sei se você lembra. Anos 90, quando começou a internet, tava uma ondinha profética de redenção via internet. A rede vai conectar as pessoas e irá surgir uma inteligência coletiva superior. A rede vai gerar tolerância, já que vai dar contato à alteridade. O caralho, porra! A rede só serve para, especialmente as redes sociais, só serve para reproduzir o mesmo. É caixa de ressonância do próprio ego, em função de um monte de coisa que aí seria outro podcast e algo muito além daquela bobajada de merda de, como é que é, o dilema das redes. Mas deu ruim o negócio da internet, deu ruim pesadamente. Eu preferia estar trocando carta com você, Deep, via a sessão de cartas da Rock Brigade, do que estar fazendo esse podcast, se fosse para colocar assim, o custo-benefício da conexão universal. Porque deu ruim demais. É que os branquinhos fodem muito e os pretinhos fodem demais. Mas a Drica é foda, a Drica fode pra cara. É que os branquinhos fodem muito e os pretinhos fodem demais. Mas a Drica é foda, a Drica fode pra cara. Aí nós prefere ir por cima, cê fala, para. Me enche de ódio. É com a cavalgada que cê sabe que eu gosto. Nós prefere ir por cima, cê fala, para. Me enche de ódio.